Meu nome é Jefferson Ferreira, sou estudante de biotecnologia e sou no mínimo 70% líquido. E hoje vamos falar sobre algumas propriedades dos líquidos, estados físicos da matéria e as mudanças de fase. Vamos iniciar pelos estados físicos. Em nosso planeta, temos naturalmente 3 estados físicos da matéria. São eles sólidos, líquidos e gasosos. E todos os elementos e substâncias do planeta podem alcançar os 3 estados, dependendo de sua temperatura. Cada substância tem a temperatura onde suas moléculas interagem de forma diferente, o que altera o seu estado físico. Quanto menor a temperatura, mais perto do estado sólido, e quanto maior a temperatura, mais perto do estado gasoso. O que diferencia a temperatura em que muda o estado físico da substância são as forças intermoleculares, que abordamos no vídeo anterior, que você pode ver ali em cima clicando no izinho. Todos os elementos têm pontos de ebulição e fusão diferentes, que são as temperaturas em que as substâncias mudam entre os estados líquido e gasoso e os estados sólido e líquido. Por exemplo, o gelo tem ponto de fusão de 1 grau Celsius, o que significa que a partir dessa temperatura o gelo começa a transformar-se em água. E a água tem um ponto de ebulição de 100 graus Celsius, o que significa que a partir de 100 graus a água começa a se transformar em vapor. As interações intermoleculares das substâncias dependem de sua temperatura, que é a energia contida ou atribuída às suas moléculas. Ou seja, como aprendemos em termodinâmica, o calor é energia. Então, quanto mais calor, mais energia a substância contém. E quanto mais energia, mais separadas estão suas moléculas. E quanto menor sua energia, menor a temperatura, e mais próximas estão suas moléculas, o que quer dizer que esta está mais perto do estado sólido. A mudança do estado sólido para líquido é chamada de fusão, enquanto que de líquido para sólido é chamado de solidificação. Do estado líquido para o gasoso é a ebulição, e no sentido contrário, nós temos a condensação. E diretamente entre os estados sólido e gasoso, nós temos a sublimação. No estado sólido, as moléculas estão tão próximas que não tendem a se reduzir, e sem a variação de temperatura, não tendem a se separar. Já no estado líquido, as moléculas estão um pouco separadas, mas não tanto assim. Estudos comprovaram que entre o estado líquido e sólido quase não há variação de tamanho. Assim também, quando colocados os líquidos em uma pressão maior, praticamente não há variação de tamanho, o que significa que suas moléculas estão bem juntas, ao contrário do estado gasoso. No estado gasoso, as moléculas podem estar tão separadas que a distância entre elas pode chegar a 1 metro, o que nos mostra que não há mais interação entre elas. E além do mais, os gases podem ser comprimidos até certa pressão, como no gás de cozinha, que no botijão contém um peso líquido de 13 kg, o que significa que se transformássemos todo o gás do botijão em líquido, teríamos 13 kg de propano e butano, que são os principais compostos do gás de cozinha. Dentro do botijão, temos apenas 15% de vapor e 85% de líquido, pois está a pressão de 4 a 7 atmosferas. Isso significa que em pressão ambiente de 1 atmosfera, com a mesma temperatura, em forma de gás, ele ocuparia o volume médio de 6 botijões. O botijão, como conhecemos, é como uma bola de basquete apertada, até que fique do tamanho de uma bola de vôlei, isso se considerarmos o botijão com pressão de 4 atmosferas. Os líquidos em sua forma normal
tendem a ocupar o formato do recipiente em que estão, mas nem sempre todo o seu volume, como em uma garrafa de refrigerante ou um balde com água. Outra propriedade dos líquidos é que as moléculas interagem umas com as outras que estão à sua volta, fazendo com que as moléculas centrais sejam puxadas ou repelidas por todos os lados, enquanto que as moléculas superiores só interagem com as moléculas dos lados e as de baixo, fazendo com que se forme uma espécie de película. Isso faz com que alguns insetos andem acima d'água e uma agulha posta bem lentamente, ainda que mais densa que a água, flutue acima dela. E esse fenômeno é chamado de tensão superficial. Outra propriedade dos líquidos é que se colocarmos um líquido em um tubo em forma de U e dos dois lados tivermos a mesma pressão, o líquido tende a ficar na mesma altura. Isso é chamado de vasos comunicantes, que diz que vasos interligados preenchidos com o mesmo líquido suportam a mesma pressão e mantêm a mesma altura. Em alguns vídeos, podemos ver pessoas mostrando que é possível a fabricação de um moto perpétuo por meio de um ciclo de água. Porém, não é verdade, justamente por conta do princípio dos vasos comunicantes. Podemos ver o que acontece sem esse dispositivo, o que acontece é isso daqui, ó. E o link dele para o vídeo completo está aqui na descrição. Bom, pessoal, sem esse dispositivo, o que acontece é isso daqui, ó. Ó. O link para esse vídeo completo está aqui na descrição. Bom, pessoal, sem esse dispositivo, o que acontece... Além dos 3 estados físicos naturais citados lá no começo da videoaula, temos ainda 2 estados físicos que são artificiais. São eles o condensado de Bose-Einstein, que ainda não temos muitas informações, nem aplicações à vida cotidiana. Por isso, não vamos falar sobre esse estado aqui. Mas quem estiver interessado, tem um link aqui embaixo para informações sobre esse estado na Wikipedia. Temos também um estado artificial chamado de fluido não newtoniano, que ficou muito conhecido no Brasil depois do seu uso no antigo programa da emissora de TV SBT, que era o Domingo Legal, onde tínhamos a piscina legal. Olha aí! Boa! Palmas para Rafinha! Atenção! Atenção! E não sai! Caramba! Você vai? Levanta a calça, levanta a calça. Vai, 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 vai! Boa! De novo! Boa! O fluido não newtoniano é um líquido que, quando sofre grande pressão de uma vez, se torna um sólido. Na verdade, ele apenas caracteriza a dureza de um sólido, como a areia movediça. O fluido não newtoniano que podemos ver na piscina legal não é nada mais do que água e amido de milho, como podemos ver no vídeo do Manual do Mundo. E o link para o vídeo da piscina legal e do Manual do Mundo estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Que mexendo nele assim, ele fica duro, mas quando você solta, ele fica completamente líquido.
Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Também quero agradecer ao professor Luiz César Rodrigues, que é quem propôs as videoaulas para a turma. Vou deixar o link para o canal dele aqui embaixo. E como é de praxe, deixe o like aí embaixo, compartilha com os amigos, comenta suas dúvidas e fala o que achou do vídeo aqui nos comentários. E até a próxima! Bye.